Então, agora sim, vamos começar a segunda aula, Introdução à Hermenêutica Bíblica, com o professor Júlio. Que Deus abençoe, Júlio. Amém, amém. Bom, boa noite a todos. É uma responsabilidade muito grande estar aqui, mas que Deus tenha misericórdia de mim e nos abençoe. Bom, a ideia hoje é a gente falar sobre o primeiro capítulo do livro do Walter Kaiser, né, intitulado Quem Precisa de Hermenêutica? Tá? O livro. Eita, peraí, por que que não foi? Tá. O livro é esse aqui, tá? Como o pastor já falou sobre isso na semana passada, mas esse livro está fora de, não está sendo publicado mais. Então a gente só acha ele com facilidade para o Kindle. Tá? O livro físico está bem caro. Existem livros usados, mas eles são bem caros, por volta de 150, R$ 200. Tá? No Kindle, você vai pagar 20, acho que se não me engano, R$ 27 nele. Tá? Então o estudo de hoje vai ser baseado no primeiro capítulo desse livro que se chama Quem Precisa de Hermenêutica. Mas antes, né, é importante a gente definir o termo, né? O que que é hermenêutica, né? De onde vem essa palavra, né? E para que ela. Então, hermenêutica vem do termo grego. Vocês estão aqui de que o sinal está instável? Tá instável sim, Júlio. Tem um pouco de Tá? É. dificuldade, mas agora voltou nesse momento. Deu interrompida para mim, mas voltou agora também. Voltou? Tá, porque apareceu aqui pra mim que o sinal tava instável, mas Sim. se parar para vocês tentam, avisam no chat alguma coisa, por favor. Tá? Então, assim, antes da gente falar, avançar, é importante a gente definir o termo, né? O que que é hermenêutica? Hermenêutica vem do grego hermen, hermeneunen. Não sei se é assim a pronúncia mais correta. Né? E tem o significado de declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e traduzir. Tá? E hermenêutica também vem do nome do deus grego Hermes. Né? O Hermes era tido como o mensageiro dos deuses na mitologia da Grécia. Então, para eles, Hermes era o responsável pela linguagem e pela escrita. Então, era o Hermes que interpretava a mensagem dos deuses, por exemplo, quando os devotos iam até o oráculo de Delfos receber mensagem dos deuses. Tá? Então, assim, as sacerdotisas recebiam essa mensagem e era através do deus Hermes que ela era interpretada e passada para as pessoas. Então, daí que vem essa palavra hermenêutica. Mas, na prática, né, o que é hermenêutica? A, herme, a Peraí que tá cortando a minha tela aqui. A hermenêutica é um processo de interpretação que considera tanto o significado original das palavras quanto a aplicação contemporânea do texto. Então eu coloquei essa imagem para ilustrar de um quebra-cabeça sendo montado, porque é mais ou menos isso, entendeu? Então imagina que cada pecinha do quebra-cabeça é uma palavra. E essa palavra tem um significado específico, ou aí no quebra-cabeça da imagem tem uma imagem específica, né? Tem um desenho específico. E aí a gente pode ver que tem um diagrama ligando algumas pessoas, né? Então, o que a hermenêutica faz? A hermenêutica entende cada uma dessas pecinhas e junta elas para formar uma imagem maior. Tá? Então esse que é o estudo da hermenêutica. Então a hermenêutica é a ciência da interpretação ou a arte da interpretação. E aqui vale um comentário que é interessante que na maioria das vezes que a gente ouve essa palavra,
né, o termo hermenêutica, ele é usado no que se refere à interpretação bíblica. Então, hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica, na maioria das vezes, né? Tem outros ramos que usam também hermenêutica, mas na maioria das vezes o termo tem a ver com a Bíblia e com a interpretação bíblica. Mas por que a hermenêutica é necessária? Ou por que a interpretação bíblica é necessária? Né? Acho que todo mundo concorda que a Bíblia é um livro divino. Né? Ou melhor, a Bíblia é o livro divino, não existem outros livros divinos. Né? Só existe a Bíblia. Então, a Bíblia é o livro divino. E aí tem um teólogo chamado Luiz Alonso Schockel que disse o seguinte: se alguém é capaz de falar de maneira absolutamente clara e fazer-se compreendido com irresistível eficácia, essa pessoa é Deus. Portanto, se há alguma palavra que poderia não exigir hermenêutica, essa seria a palavra de Deus, a palavra divina. Né? Isso cria um conflito, né, com a definição de hermenêutica e com o principal uso que é dado a ela. Né? Se a hermenêutica, na maioria das vezes, é a ciência que interpreta os escritos bíblicos, né? E se esse teólogo, por exemplo, diz que a palavra de Deus é clara e que não precisa de hermenêutica, né? Por que a gente usa hermenêutica? Né? Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade, tá? Se a gente ler lá 1 Coríntios 2:11, tá escrito que a Bíblia, que o pré-requisito para que a gente possa compreender as coisas de Deus é ter o Espírito de Deus. Né? Então, assim, por que a gente precisa de uma ciência que ensina e que interprete a palavra de Deus, se esse entendimento, de acordo com a Bíblia, vem do Espírito, né? Ou, quer ver, ó, de acordo com esse outro texto aqui, que é o texto de 1 João 2,7, que diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Então, assim, se somos ungidos por Deus e se Deus nos ensina, para que serve o estudo da hermenêutica? Né? Ô, Júlio, Diga, eu Roberto. acho que nós precisamos entender corretamente o que Deus quer nos dizer, né? Uhum, Então, aí a gente precisa entender o contexto, né, que Deus está falando, né? Língua, perfeito. abismo culturais, né? Então tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Ponto, é isso mesmo, esse é o caminho. Mas assim, e se a gente olhar para a história da igreja também, desde que os apóstolos morreram, né, e desde que começou o período patrístico, a gente vai ver que ao longo de todos esses séculos, né, textos e mais textos bíblicos vêm sendo interpretados de maneiras muito diferentes. Né? Muitas vezes maneiras contraditórias, muitas vezes causando confusão, causando separação entre grupos, entre pessoas, né? Causando o surgimento de novas denominações. Né? Nós temos muitas denominações, nós temos muitos grupos que se dizem cristãos, nós temos muitas seitas. E todo esse pessoal se diz baseado na Bíblia. Então, todas essas denominações, grupos e seitas se baseiam em ensinos bíblicos e entendimento desses textos bíblicos, entendeu? Então, isso é muito importante, né? A gente vai ver o motivo
desse problema, né, dessas falhas que acontecem, né, e a gente vai ver que interpretar a Bíblia não é uma coisa. Voltou para mim aqui, para mim aqui parece que caiu. Não é uma tarefa muito. A Bíblia é um livro A humano. imagem paralisou, mas a voz está indo. Ah, é? Aonde está a imagem, por favor? Não, a sua imagem, né? Ah, Quando deu tá. a Ah, então não tem problema. paralisação, agora. Ah, tá. Então tem problema. Tá. Então a Bíblia, além de um livro divino, é um livro humano. Então, as dificuldades na hora de interpretar a Bíblia não são dificuldades porque Deus não consegue se comunicar com a gente de maneira eficaz. Não é isso. As dificuldades da gente entender o que está escrito na Bíblia, elas provêm do fato de a Bíblia ser um livro humano. E a linguagem humana, ela pode ser compreendida de várias maneiras, né, e maneiras diferentes. Né? Se não fosse assim, a gente nunca duvidaria do que uma pessoa disse, né? A gente nunca falaria, não, mas eu não disse isso, ou você não disse aquilo, você disse isso, eu entendi aquilo. Não teria esse tipo de conversa, esse tipo de discussão. Né? Se a nossa linguagem fosse clara e objetiva, não teríamos esse tipo de problema. Mas a linguagem humana não é assim. Né? A linguagem humana tem um grande potencial para ser mal interpretada. Mesmo que a gente seja claro no que a gente está dizendo, muitas vezes a gente é mal interpretado, muitas vezes uma pequena parte do que a gente disse é tirada e colocada num contexto diferente. Então as interpretações podem variar. Tá? E além disso, o fato da Bíblia ser um livro humano também, além de divino, nos traz alguns distanciamentos em relação à interpretação. Né? E aí a gente vai entrar um pouquinho no que o Roberto estava falando. Né? E o que são quais são esses distanciamentos? Né? O primeiro deles é o distanciamento temporal. Ah, né? Antes disso, né? A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não caiu do céu. Né? Não caiu do céu o livro pronto, escrito, bonitinho lá só para a gente ler. Ela precisou ser escrita por meio de pessoas. Né? E essas pessoas escreveram esses livros há muito tempo atrás. Então, o primeiro livro escrito da Bíblia, o livro de Jó, foi escrito há aproximadamente 4.000 anos atrás. O último livro escrito da Bíblia, né, é terceira João, foi escrita entre o ano 70 e o ano 100 depois de Cristo, ou seja, quase 2.000 anos atrás. Então, essa distância de tempo é muito grande e interfere muito no que a gente está lendo e em como a gente entende o que a gente está lendo. O segundo distanciamento é o distanciamento contextual. A Bíblia foi escrita no Antigo Oriente Médio, né? Em culturas, em povos, em costumes muito diferentes do nosso. A cultura grega do Novo Testamento, por exemplo, não existe mais, não é mais a mesma da que era nos tempos de Jesus. Né? O Império Romano não existe mais. O Império Romano né, que causou tantos problemas para a igreja, não existe mais. Então, assim, muita coisa mudou desde os tempos em que a Bíblia começou a ser escrita. Né? Um outro distanciamento também que a gente tem que levar em consideração é o distanciamento linguístico. A Bíblia não foi escrita em português. Né? A Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes. A Bíblia foi escrita em hebraico, só que o hebraico da Bíblia, o hebraico original em que foram escritos os livros da Bíblia, é totalmente diferente do hebraico que é falado hoje lá em Israel. A Bíblia também tem textos escritos em aramaico.
Aramaico é uma língua morta, é uma língua que não existe mais. Ninguém fala mais aramaico. Né? E o grego, que também tem livros que foram escritos em grego, o grego koiné, também é diferente do grego falado hoje na Grécia. Então, assim, se a gente quiser entender a Bíblia, ou a gente estuda esses 3 idiomas e fica fluente neles para conseguir ler e entender o que realmente os autores queriam dizer, com com todos os significados envolvidos nisso, né? Ou a gente vai depender de uma tradução. Né? Tem um livro que fala sobre os apócrifos, né? E o autor do livro ele fala o seguinte: ele fala que lê o Novo Testamento em inglês, né? Porque é um livro é um autor americano. Ler o Novo Testamento em inglês é como você vê um quadro em preto e branco. E ler o Novo Testamento em grego, no original grego, é como você vê esse mesmo quadro, só que colorido. Então, cheio de nuances, cheio de detalhes, cheio de coisas que a gente não percebe na tradução. Né? Ou seja, a imagem é a mesma, a informação que está sendo passada é a mesma, mas assim, mas no original ela tem mais vida, ela tem mais vigor, ela tem mais emoção, ela passa uma coisa maior, uma coisa mais fluente, uma coisa mais significativa, entendeu? Então, esse distanciamento é difícil da gente transpor, muito difícil da gente transpor. E o outro distanciamento é o distanciamento autoral. Né? Todos os autores da Bíblia estão mortos. A gente não consegue mandar um e-mail ou telefonar para o apóstolo Paulo, para o Pedro e perguntar o que você quis dizer nesse texto específico aqui, porque estou com dificuldade de entender. A gente não tem essa possibilidade. Então, os autores não estão mais aqui. Então, esse distanciamento autoral também é muito grande e também faz muita diferença na hora da gente ler. Né? Então, esse tipo de coisa, esses distanciamentos, tornam a Bíblia um livro que demanda muito cuidado na hora assim, de ser entendido. Né? Mas assim, como eu falei no comecinho, a hermenêutica é uma coisa que com esse termo, né, com esse nome, é usada com muita frequência para se falar da Bíblia, mas todos nós praticamos a hermenêutica desde que nascemos. Então, assim, ele não é um conhecimento novo, não é uma coisa muito sofisticada, não é uma coisa muito, não é uma novidade para a gente. Né? Todo mundo aqui faz hermenêutica. Né? Então, por exemplo, toda vez que a gente vê uma revista, toda vez que a gente vê uma placa de trânsito, ou que a gente pega o cardápio no restaurante e a gente consegue entender essas fontes de informação estão querendo dizer, a gente está praticando hermenêutica. Né? Então, assim, todo mundo, independente do nível de estudo, tem uma boa base hermenêutica. Né? Então, todo mundo, né, com o mínimo de alfabetização, consegue interpretar as coisas. Então, você consegue pegar uma revista Veja e ler e entender o que está escrito lá. Você consegue ver esse sinal de trânsito e saber que esse sinal significa que você não pode estacionar. Você consegue pegar esse cardápio e ver o nome dos lanches e o preço de cada um deles. Então você consegue ler, interpretar e transformar isso em alguma coisa, em transformar isso em informação útil para você. Né? E assim, essa informação ela é captada e para que ela seja utilizada, ela precisa ser processada. Então, depois de processada, o nosso cérebro primeiro processa, depois interpreta. Né? Então, assim, toda vez que a gente recebe uma informação, a nossa mente verifica se aquilo já está guardado em algum lugar. Né? Assim, se essa informação é nova ou essa informação eu já tenho ela guardada em alguma caixinha. Se já tem,
se você já tem esse tipo de informação, a sua cabeça vai colocar ela dentro da caixinha certa, a caixinha quadradinha, a caixinha em formato, o buraquinho em formato de estrela, o buraquinho circular e por aí vai. Se a sua mente não tem essa informação, se essa informação é nova, ele vai tentar colocar a estrelinha no círculo, o quadradinho na estrelinha, até conseguir encaixar. Né? Então, assim, como o cérebro faz isso correlacionando, então ele busca informações que já estão guardadas e compara essas informações. Então, quando você recebe uma informação, essa informação ela é correlacionada e ela é arquivada junto com outras ou arquivada num novo lugar. Tá? Então, assim, esse trabalho de interpretação e correlação é um trabalho que exige muito da nossa mente, né? Para que a gente possa ler e interpretar um texto, né? Mesmo que seja o cardápio do restaurante. E assim, e outra coisa importante é que essas informações elas podem ter significados diferentes, ou elas podem ter entendimentos diferentes dependendo de quem fala e dependendo com quem você está falando. Imagina eu coloquei aqui essa imagem aqui, esse quadro é um quadro do Rafael que chama A Escola de Atenas. Então aí no meio do quadro a gente consegue ver Platão e Aristóteles. Tá? E aí as outras pessoas que estão aí também representadas no quadro são filósofos, matemáticos e outros estudiosos da época deles, né? Então, imagina se a gente estivesse lá agora, né? Eu vou falar por mim, talvez tenha algum filósofo, algum matemático aí no grupo, mas eu não sou nenhuma dessas coisas. Então, talvez se eu estivesse lá presenciando uma conversa entre Platão e Aristóteles, é provável que eu não entendesse metade do que eles estavam falando. Porque o tipo de linguagem que eles usam, que os filósofos usam, é diferente do tipo de linguagem do dia a dia, é diferente do tipo de linguagem que os médicos usam, que os teólogos usam e por aí vai. Né? Se a gente for falar de médicos, por exemplo, na escola dominical, na classe dos jovens, a gente está estudando escatologia. Escatologia vem do grego escatos, e significa o estudo do fim dos tempos. E aí, há algum tempo eu estava falando isso com um amigo meu do trabalho, sobre escatologia. Ele falou, não, a minha esposa faz isso. Eu falei, sua esposa é teóloga? Não, ela é médica. Eu falei, como assim, né? Ela faz escatologia, ela estuda. Não, ele falou assim, eu sei que tem alguma coisa a ver com fezes. Eu falei, como assim? Não faz sentido. E aí eu fui pesquisar. E sim, em português, escatologia também tem o significado de ato de analisar os excrementos, ou fezes, que vem do grego scatos. Ou seja, a escatologia do estudo teológico é escatos, com ES. E a escatologia da análise de excrementos é scatos, com S, com S, só com S. Então, assim, a mesma palavra tem significados diferentes dependendo do público que ouve ou do público que está falando sobre ela. Então, todas essas coisas são muito importantes na hora da gente ler o texto bíblico e principalmente na hora principalmente isso é uma responsabilidade muito grande dos tradutores. Porque imagina, a pessoa vai traduzir um texto bíblico, né, e ele vai ter lá uma palavra, né, eu vou pegar uma palavra de exemplo que é a palavra amor. Então, no grego, né, e na Bíblia existem pelo menos 4 tipos de amores, né, o ágape, o eros, o filéu e o eros. Né? Cada um deles tem um sentido diferente, mas a nossa tradução, né, na maioria das vezes, eu não conheço todas as traduções em português, mas na maioria das Bíblias a palavra aparece como amor. Então, se você for mais a fundo no texto, pegar um comentário ou uma Bíblia de estudo, você vai descobrir que essa palavra tem um significado diferente daquele corriqueiro que a gente está acostumado, né? E que a mesma palavra pode ter significados diferentes.
Mas isso não é regra, entendeu? Não são todos que buscam esse algo mais, entendeu? Então, por isso que esse estudo é um estudo bem importante, bem interessante e que vai fazer muita diferença nas nossas vidas, né, depois no final do curso. Tá? Então, assim, a gente pode pegar algumas palavras na língua portuguesa para a gente ter ideia de significados, do significado usual e do significado original. Então, por exemplo, bizarro. Qual o significado usual da palavra bizarro? Né? Normalmente, bizarro é usado como um termo pejorativo, né? Alguma coisa estranha, alguma coisa fora do comum, anormal, alguma coisa feia, sei lá, esquisita. Né? Então, geralmente é um termo usado como pejorativo, ou seja, para denegrir alguma coisa, para criticar alguma coisa. Mas qual o sentido original da palavra bizarro? É um elogio. Né? A palavra bizarro vem de um termo italiano que eu acabei não anotando aqui, mas é um termo italiano que significa que uma pessoa bizarra é uma pessoa que tem bom condicionamento físico, é uma pessoa que tem boa conduta moral, é uma pessoa elegante nos seus gestos, é uma pessoa que usa roupas sofisticadas. Então, esse é o sentido original da palavra bizarro. E esse sentido foi se perdendo com o tempo. Né? E hoje, na maioria das vezes, o uso dela é um uso pejorativo. Uma outra palavra aqui que a gente pode usar é a palavra vilão. Qual que é o significado usual da palavra vilão? Ou seja, uma pessoa má, um ladrão, um assaltante e por aí vai, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas qual que é o significado original da palavra vilão? Vilão é aquele que vive em uma vila. Ou seja, ao longo dos anos, e aqui no nosso caso a gente não está falando de tantos anos assim, né, sei lá, de 50 anos, o significado das palavras foi mudando. Agora imagina uma palavra dita lá 4.000 anos atrás. Então há de se estudar, a gente tem que estudar, a gente tem que tentar entender o que cada palavra significa. Nem sempre, né, bizarro significa bizarro, do jeito que a gente entende hoje. Né? Uma outra aqui, simpático. O que significa simpático? Hoje em dia, usualmente, a gente usa simpático para uma pessoa agradável, uma pessoa com quem você gosta de conversar, uma pessoa, né, que trata bem todo mundo, uma pessoa que está sempre alegre, uma pessoa simpática. Mas qual que é o sentido original da palavra simpático? É uma pessoa bonita, uma pessoa, né, bonita fisicamente. Ou seja, são sentidos muito diferentes para as mesmas palavras. E o sentido foi mudando no decorrer dos anos. Né? Então, todas essas coisas são muito interessantes e muito importantes da gente levar em consideração. Né? Lembra que a gente está falando que a Bíblia é um livro humano. E todas essas coisas que a gente falou até agora, ou seja, que a Bíblia é um livro antigo, que ela foi escrita no Oriente Médio, em outros idiomas, em culturas diferentes, né, em épocas diferentes, e que esses conhecimentos, e que a gente, né, falei também que a gente conhece os princípios básicos da hermenêutica, né, porque a gente consegue ler uma revista, consegue ler uma placa de trânsito, consegue ler um cardápio, né, e também que a nossa mente trabalha correlacionando informações, ou seja, pega informações que já tem e compara com outras, né? E que há diferenças linguísticas, que as palavras elas vão mudando de significado ao longo do tempo e de acordo com o uso. Todas essas coisas vêm do fato de que a Bíblia é um livro humano. Todas essas coisas elas se encaixam dentro dessa análise humana da Bíblia, tá? E além disso, a Bíblia é um livro divino, né, que é o mais importante para a gente. Se a Bíblia fosse só um livro humano, ela seria só um livro como qualquer outro.
Mas não, ali a Bíblia é o livro divino, é o livro de Deus, né? É a mensagem de Deus para nós, é Deus falando conosco hoje em 2023. Mas a divindade da Bíblia, né, ou a Bíblia ser um livro divino, também traz alguns distanciamentos para a gente, que também a gente deve considerar na hora de fazer uma análise do texto. Tá? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. É através da Bíblia que Deus fala conosco. Né? Se a gente ler lá Salmos 119, 105, está escrito assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E aqui é importante a gente pontuar que isso é uma das coisas fundamentais que a gente tem que ter em mente quando a gente estuda a Bíblia. A Bíblia é a luz para o nosso caminho. Todo o nosso entendimento muda se a gente não pensar assim. Um ateu pode ler a Bíblia e tirar uma série de lições morais da Bíblia, mas para ele a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, isso é fundamental na hora que a gente vai ler a Bíblia. Né? A gente, quando abre a Bíblia, a gente tem que ter em mente que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é luz para o nosso caminho. Né? Outra coisa importante dentro desse tópico é que não há erros ou contradições na Bíblia. Né? Os erros acontecem da nossa parte. Né? São erros de interpretação cometidos por nós. Né? Então, não há erros na Bíblia. O que acontece na Bíblia, e que também a gente tem que tomar muito cuidado, é que a Bíblia não é um livro de ciências. Então, a gente não pode querer estudar ciências lendo a Bíblia, porque o conhecimento que eles tinham na época é diferente do conhecimento que eles têm hoje. Né? Quando Moisés fala de aves lá e ele cita o morcego, né? Na época, um morcego era uma ave. Né? Eles não tinham esse conhecimento. Então, o Espírito Santo não deu esse conhecimento para eles sobre todas as ciências. Né? Eram pessoas comuns inspiradas por Deus para escrever. Mas isso não trouxe a eles conhecimento sobre todas as ciências. Então, a Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela deve ser lida e interpretada desta forma. Né? A Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela é autoritativa. Ou seja, ela tem autoridade sobre nós, ela tem autoridade sobre os crentes. Para que a gente lê a Bíblia? Para que a gente quer interpretar? Por que a gente está aqui, nessa quinta-feira, às 8h40 da noite, tendo um curso para aprender a interpretar a Bíblia? Qual o sentido disso? Se o sentido disso for só o conhecimento pelo conhecimento, ele é vão. Não deve ser esse o nosso objetivo. A gente tem que aprender a interpretar a Bíblia porque a gente tem que obedecer a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que ser obedecida. E é por isso que a gente tem que interpretá-la da melhor forma. Por isso que a gente está aqui estudando. Um outro distanciamento, né, eu chamei aqui de distanciamento divino, é o Criador versus criaturas. Salmos 8, versículos 3 e 4, diz assim: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Ou seja, se todo o universo é obra dos dedos de Deus, né, imagina o tamanho do universo. Né? Agora coloca a gente comparado ao universo. Então, se todo o universo cabe na mão de Deus, imagina o homem, imagina o ser humano. Né? Que é o homem mortal para que te lembres dele? Pergunta o salmista, né?
E outro distanciamento aqui que eu coloquei é o pecado. Né? Todos nós somos pecadores, somos justificados, mas somos pecadores. O pecado afeta a nossa vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Seja no sentido moral, seja no sentido espiritual, seja no sentido de hermenêutico, né? De ler e entender o que Deus quer falar para a gente. Se a gente pegar outro texto lá, que está em Isaías 59:2, diz assim: Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, para que ele não os ouça. Ou seja, os nossos pecados esconderam de nós o rosto de Deus. Né? Deus não ouve. Né? As nossas maldades nos separaram de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Né? E aí, se a gente juntar as duas coisas, né? Se a gente juntar a natureza divina e a natureza humana da Bíblia, a gente tem um livro único. Nenhum outro livro na história é igual à Bíblia. Nenhum outro, né? Todos os livros são humanos, mas o único livro que é humano e divino é a Bíblia. Então, assim, a gente tem um tesouro nas mãos, a gente tem uma preciosidade, a gente tem a palavra do próprio Deus nas mãos e agora no bolso, né, nos nossos celulares. Isso é muito importante e isso é muito fantástico, muito fantástico. Então, a Bíblia é um livro único. Né? O autor do livro que a gente está usando aqui, o Walter Kaiser, ele diz o seguinte, ele fala assim, Júlio, parece que congelou a sua fala. temos que ler a Bíblia como temos que ler a Bíblia como não se lê. Voltou? Voltou. Voltou? Ah, onde eu parei? Do início, temos que ler a Bíblia. Ah, tá bom, tá bom. Bom, então assim, então o Walter Kaiser, ele tem essa frase no livro dele, que ele diz o seguinte: temos que ler a Bíblia como lemos qualquer outro livro, mas também temos que ler a Bíblia como não se lê nenhum outro livro, porque nenhum livro é igual a ela. Ou seja, a gente pode pegar a Bíblia e ler como a gente lê qualquer livro que tem na nossa estante. Né? E muita gente faz isso, né? Os ateus fazem isso, tem muita gente que lê a Bíblia e não é cristão, e lê como qualquer outro livro. Né? Eu gosto de alguns canais literários, e tem um deles em que a menina que apresenta o canal, ela está fazendo uma leitura literária da Bíblia. Ou seja, ela se diz agnóstica, mas ela está lendo a Bíblia de forma literária. Então ela está lendo, ela está tirando lições daquele livro, né? Mas como uma obra de literatura. Então, assim, a gente tem que ler a Bíblia como qualquer outro livro, mas nós, cristãos, temos que ler a Bíblia como não se lê nenhum outro livro. Né? A Bíblia é um livro, de novo, divino e humano, e essas coisas ao mesmo tempo. Nenhum outro documento literário na história da humanidade deu origem a tantos escritos, a tantos comentários, a tantas pesquisas quanto a Bíblia. Calvino dizia que para entender a Bíblia era preciso orar e trabalhar. Ou seja, orar para que Deus nos dê entendimento e trabalhar aqui, no nosso caso, tem o sentido de estudar, para que a gente consiga entender o que a gente está lendo. Então, assim, Deus não vai nos dar um entendimento a troco de nada. O Espírito Santo não vai colocar o idioma grego na cabeça da gente e a gente vai começar a falar grego, a ler em grego perfeitamente. Não. Deus vai nos dar entendimento, mas para que ele nos dê entendimento, a gente precisa estudar. A gente tem que fazer nossa parte. E é assim, a gente tem, né? Como que a gente vence, né, essa distância divina da Bíblia para a gente?
né? Através da oração. É o que o Calvino fala, orar e trabalhar. E a distância humana a gente vence através do estudo. Mas aí, assim, né, isso pode estar desmotivando muitas pessoas aí, né, que estão ouvindo e falando, meu Deus, então agora eu tenho que aprender grego, aprender hebraico, né, falar aramaico para conseguir ler a Bíblia. Eu vou desistir, né, vou mudar de igreja, vou mudar de religião, porque o cristianismo é muito difícil. Eu preciso ser doutor em teologia e filosofia para conseguir ler e entender o que está escrito na Bíblia. Calma lá que não é bem assim, né? A boa notícia é que a Bíblia, apesar de todos esses distanciamentos, ela é clara e objetiva o suficiente para qualquer um que a leia tenha a mensagem da salvação e o conhecimento de Deus. Tá? Para isso, você não precisa ser doutor em teologia, você não precisa ser mestre em filosofia, você não precisa ser um acadêmico. Você pode pegar a sua Bíblia e ler. Se você lê ela em atitude de oração, você vai chegar à mensagem de salvação, você vai chegar ao conhecimento de Deus, sim. Agora, se você quiser entrar nos detalhes, se você quiser entender melhor a doutrina da predestinação, se você quiser, né, debater se o batismo deve ser por imersão ou por aspersão, se você quiser falar sobre a doutrina da graça e outras coisas assim, aí você vai precisar estudar um pouco mais. Né? E para ir além, e esse um pouco mais, também tem um nome. Então a gente já viu a hermenêutica, e agora esse um pouco mais é a exegese, que é outro tema aqui do nosso curso. E o que é exegese? Vamos lá. A exegese é uma abordagem acadêmica e cuidadosa para entender o significado original dos textos e palavras, levando em consideração o contexto histórico, cultural, linguístico e literário em que foram escritos. Então, essa imagem que eu coloquei aqui é uma imagem lá do texto de Gálatas 3, 2, 4, que está escrito assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. O que a exegese vai fazer? A exegese vai pegar cada uma dessas palavras e entender o que elas significam, só que esse entendimento tem a ver com o contexto histórico, com o contexto cultural, com as características da língua em que ela foi escrita e com o contexto literário, que é um outro assunto que a gente vai estudar aqui também, provavelmente no ano que vem. Tá? Então, todas essas nuances, todas essas características são características da exegese. Então, assim, a exegese, o que ela faz? Ela busca descobrir o que o autor quis dizer, o que ele quis transmitir quando ele escreveu aquele texto. Então, como a gente não tem mais a condições de falar com os autores bíblicos, né, a gente tem a exegese para tentar substituir essa falta. Então, essa exegese vai demandar uma análise profunda da gramática, das palavras, das frases, dos contextos, dos capítulos, dos livros inteiros. Né? A exegese também leva em conta o contexto histórico, né? As tradições culturais, a época em que foi escrita, as circunstâncias, o que estava acontecendo naquele momento em que o livro foi escrito. Né? Tudo isso deve ser levado em conta quando a gente faz exegese de um texto. Ô, Júlio, Fala, pastor. é importante a gente valorizar o trabalho por trás de uma tradução da Bíblia. Quando a gente pega aí a nossa Bíblia, abre, lê o texto lá em português, uma linguagem acessível, parece tão simples, mas a gente não tem ideia, né, do trabalho que estava por trás daquela tradução, de uma equipe de pessoas, de estudiosos que se debruçaram, né, na tradução, comparando com outras traduções, né, com textos. Existem muitas palavras na Bíblia que acontecem, que ocorrem uma única vez. Né? Você tem um texto você tem um termo lá em grego, por exemplo, que só acontece naquele determinado texto da Bíblia, então você não tem como comparar com outros
textos iguais para entender, né, ou saber exatamente qual é o sentido daquela palavra dentro da Bíblia, aí você tem que ir para fora, comparando com outros textos gregos de época, mesmo de época igual da palavra de Deus, né, do texto como foi escrito, e muitas palavras, elas têm mais de um significado também. Sim. Palavras que às vezes você tem lá, né, parece tão simples, mas não é, ela tem vários significados e você tem que determinar, né, qual é o significado dela. Então, daí, quando a gente lê uma tradução da Bíblia, mesmo a revista atualizada, nós estamos lendo uma interpretação da Bíblia, né, porque o tradutor, ele escolheu uma determinada palavra com base no contexto, então ele fez um trabalho tanto de exegese quanto de hermenêutica, né? Ele já tem ali uma tradução que envolve, né, essa interpretação do texto. E a gente, como aluno, como estudioso da Bíblia, nós temos que fazer o trabalho reverso, assim, procurando desconstruir no sentido de tentar ver como o tradutor chegou até aquela conclusão, né? Ou seja, por exemplo, o texto que você está colocando aí, por que que ele escolheu essa palavra tutor, né, e não escolheu outra palavra? Por que que, Sim. né, multiplicados e assim sucessivamente. Então, mas eu queria ressaltar isso, né? Vamos agradecer a Deus pelos tradutores, né? Pelas as equipes, né, que trabalharam por trás de uma tradução da Bíblia. Não, perfeito. E assim, e qual que é a diferença, né, entre exegese e hermenêutica? Colocando aqui de novo. Então, a exegese é o estudo cuidadoso para entender o significado original de textos e palavras. E a hermenêutica é um processo de interpretação que considera esses significados e a aplicação do texto. Então, para uma boa exegese é fundamental o quê? Conhecer as regras linguísticas da língua portuguesa, né, falando do nosso idioma, e conhecer as nuances das palavras, como o pastor falou. A mesma palavra pode ter significados diferentes, isso no original do texto bíblico, mas quando o tradutor tem que escolher uma palavra em língua portuguesa para definir aquele termo, ele tem que ter muito cuidado, né, para escolher uma palavra que seja condizente com o que o autor quer dizer. Então, para isso, ele tem que analisar todo o contexto para não escolher a palavra errada. Então, a tradução da Bíblia é feita palavra a palavra. Né? E como o pastor falou, a gente tem que agradecer a esses homens que se dedicaram a isso. Né? E a Bíblia não é traduzida por uma pessoa só. Né? E se for traduzida por uma pessoa só, eu acho que a gente não deve comprar essa Bíblia traduzida por uma pessoa só. A Bíblia é traduzida por comitês, né, por grupos, né, por sociedades de estudiosos das mais diversas áreas, né, seja teólogos, arqueólogos, estatísticos e por aí vai, para que todos leiam e para que todos conversem e debatam sobre o sentido de cada uma das palavras. Então é um processo demorado, é um processo que demora 10, 15 anos para acontecer. Uma tradução da Bíblia não é um trabalho fácil de ser feito. E assim, e uma outra coisa também que aí os tradutores têm que tomar cuidado, e a gente também, quando lê, tem que tomar cuidado, é para a gente não impor as nossas ideias, né? Ou seja, não colocar as nossas ideias com base nos nossos pressupostos para interpretar um texto bíblico. Se você pegar os livros russos, por exemplo, né, hoje a literatura russa já é traduzida na maioria das vezes diretamente do russo, né? Tem editoras que têm tradutores brasileiros que fazem as traduções diretamente do russo. Mas antigamente, sei lá, nos anos 80, nos anos 90, esses livros eram traduzidos do francês. E o tradutor francês que pegava os originais em russo e traduzia para o francês, ele colocava as ideias dele no texto, entendeu? Então, se ele fosse traduzir um livro do Dostoiévski, ele não ia ser fiel ao que o Dostoiévski estava querendo dizer. Ele ia colocar a interpretação dele, a ideia dele, né, com base nos pressupostos dele no que estava sendo dito ali. Então,
esse raciocínio, ele deve ser levado em consideração, por exemplo, quando a gente fala de cultura, né? Então, a sociedade hebraica dos tempos do Antigo Testamento, com certeza não tinha os mesmos hábitos que nós temos hoje, né? Se a gente ficasse só no Antigo Testamento, a gente não comeria carne de porco, a gente continuaria apedrejando as pessoas, né? Tem uma série de coisas que a gente continuaria fazendo se a gente tivesse ficado só no Antigo Testamento. Mas o interessante da Bíblia, e isso torna ela mais fantástica ainda, é que a Bíblia é uma revelação que é feita progressivamente. Então ela começa lá no Gênesis e vai até o Apocalipse. Então por isso que a gente precisa ler a Bíblia inteira para ter um panorama completo do que está sendo. É a mensagem de salvação. É a mensagem de redenção. Travou? Voltou. É a mensagem de redenção. É o Deus Todo-Poderoso querendo redimir o seu povo. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado para que os nossos pressupostos, as nossas ideias, os nossos pensamentos não interfiram no correto entendimento da Bíblia. Né? Jesus disse lá em Mateus 22, 9: Errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, assim, a gente sabe que Deus é poderoso. Acho que todo mundo aqui tem ciência disso, tem conhecimento disso. Mas a gente também precisa conhecer as Escrituras, né? Então tá lá, errais não conhecendo as Escrituras. O Espírito Santo não vai substituir o nosso papel na hora de estudar, na hora de dormir mais tarde ou de acordar mais cedo para estudar e tentar entender o que está escrito na Bíblia. O Espírito Santo não vai fazer isso por nós. O Espírito Santo não vai estudar grego por nós, não vai estudar hebraico, não vai ler o comentário de Filipenses por nós. O Espírito Santo não vai fazer isso. Tá? Isso aí é trabalho nosso. Tá? E Jesus fala: errais não conhecendo as Escrituras. Então, se a gente quer conhecer as Escrituras, a gente tem que estudar. E para isso, né, a exegese tem 7 princípios que são importantes da gente conhecer. Ô, E vou Júlio, falar. Oi, pastor. desculpa te interromper, mas esse ponto que você está falando parece trivial para nós, assim, trivial, assim, Uhum. óbvio, mas no meio evangélico, de forma geral, isso não é tão óbvio, né? Para muitas pessoas, a ideia de ter que estudar a Bíblia, dissecá-la, né, talvez dê um sentido ruim para muitas pessoas, como se você estivesse amarrando o Espírito Santo. Você Uhum. está justamente impedindo o Espírito Santo de agir com liberdade para falar o que ele quer falar. Então, algumas pessoas veem desta maneira, né? Mas é justamente o contrário. Quando você estuda a palavra, quanto mais você se dedica a entender o sentido original daquilo que Deus disse aos leitores originais ou os ouvintes originais, mais você vai receber o leite, né, legítimo, puro, né, a palavra na sua pureza. E quanto mais pura for esta palavra para o nosso coração, maior é o poder que ela terá. Né? É diferente, por exemplo, você colocar um combustível adulterado, né? Um combustível chamado de batizado, inclusive, né? Quando você põe água no combustível, então ele vai fazer com que o motor não consiga toda a sua potência, ele vai até engasgar. Agora, quando o combustível ele é puro, você tem um motor que vai alcançar o melhor. Da mesma maneira, quanto mais nós nos aproximamos do sentido original do texto, mais esta palavra fala ao nosso coração. Então, é preciso, de fato, um trabalho. E o Espírito Santo vai usar justamente isso. Né? O estudo que você fizer da Bíblia, a leitura que você fizer, o Espírito Santo vai abençoar, né? E vai direcionar e orientar e ensinar desta maneira. Rosenda. O pastor que é o. Posso? Ah, pois não, Rosane. É,
Tá maravilhoso, gente, muito legal. Júlio, estou impressionado, nunca tinha visto uma aula sua, nunca tinha ouvido. Eu queria só juntar um texto aqui. Uma vez tivemos, né, quando foi o aniversário de 500 anos da Reforma, o Nicodemos fez um estudo sobre solo escritura. Então, porque assim, quando você fala de que o espírito não vai aprender grego por nós, não vai mesmo. Mas a gente está falando, sim, também, eu sei que você sabe disso, a gente está falando, sim, da testificação do Espírito Santo quando a gente lê a palavra de Deus, né? Eu só queria ler um trechinho pequenininho que o Nicodemos falou, que vai tudo de encontro aqui ao que vocês estão falando, o que a gente está estudando, o que a gente acredita, mas fala um pouco mais sobre a questão da autorrevelação, que olha só, os argumentos sobre a veracidade das Escrituras só são aceitos por testificação interna do Espírito Santo, pois os escritores tinham capacidade limitada, como você disse, inclinações tradicionais, pecados pessoais, pressuposições culturais que obscurecem os textos bíblicos. Temos ainda, aí que eu acho lindo, aí temos ainda o testemunho da própria Bíblia sobre si mesma, de que é o próprio Deus nos falando. No capítulo 1 de Romanos, lemos sobre a glória peculiar de Deus, de existência autoevidente e refletida nas Escrituras. Onde Deus passa, deixa os sinais da sua presença, nas Escrituras a sua glória brilha. A sua glória brilha. Aí uma citação de John Piper. A glória de Deus brilha por toda a sua palavra revelada. E o Espírito de Deus ilumina os olhos e os corações, dando entendimento ao ensino das Escrituras, que se auto-autenticam e dão certeza à mente e satisfação ao coração. Por que eu quis entrar nisso? Porque a gente não pode se... Quem é muito bereano, vamos dizer assim, vai querer... Eu quero falar grego. Aliás, eu falo falo língua, só não falo grego. Por exemplo, alemão para mim é grego, então eu não falo alemão. Eu gostaria muito de falar grego, porque eu começo, quando você perguntou por que a gente precisa da hermenêutica, eu fui lá em 2 Timóteo 2, né, que procurar apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Eu falei, mas como é que será que está isso no grego? Eu fui ver no inglês. No inglês tem duas coisas que um diz que assim, estude, né, para se apresentar perante a Deus aprovado, e o outro diz assim, faça o seu melhor. Aí a minha cabeça já fica assim, não, peraí, o que ele quis dizer, né? Mas eu acho que aí a gente realmente, o Espírito não vai ensinar grego para a gente, mas vai haver a testificação do Espírito no nosso coração com relação ao Sim. que Deus quer que a gente entenda e saiba. É isso só. Senão a gente desiste. Vai querer aprender grego antes, né? É verdade. Eu só diria o seguinte também, é para isso que nós temos, né, os estudiosos, nós temos os mestres, temos os pastores também, e temos os comentários para justamente, num texto desse, procurar entender quais são as variantes, né, de uma palavra e por que um autor, uma tradução escolheu uma determinada palavra em vez de outra. Então, daí, né, esse que é o trabalho que o Júlio vai falar, inclusive, né, que a gente faz, que é comparação de traduções, como você fez aí. Sim. E essa comparação, ela enriquece muito o nosso próprio entendimento. Sabe, só uma última palavra, né? Quando a gente cresce lendo uma versão da Bíblia, a revista atualizada é o nosso caso clássico, né? A gente lê o mesmo texto milhões de vezes, já tem ele gravado na cabeça. Gente, se você lê uma outra versão da Bíblia, parece que, né, abre uma série de coisas na sua cabeça, assim, você começa a enxergar aquele texto por um outro ângulo que você nunca enxergou antes. Parece que os seus olhos se abrem para ver realidades que você antes não percebia. Simplesmente você mudou de versão. E aí você percebe certas ênfases que você não via antes, certos detalhes que parece que agora surgem assim diante dos seus olhos. Uma coisa interessante, só de comparar versões. Muito interessante, muito interessante. Às vezes, pastor, só de ler a Bíblia no começo do ano e no final do ano, na mesma versão, você já lê diferente. Não precisa nem ter outra tradução. É verdade. E falando sobre a importância do estudo, né? Você falou do Nicodemos. Eu estava vendo um vídeo dele em que ele fala que uma vez ele precisou buscar um pregador americano muito conhecido, ele não deu o nome da pessoa,
no aeroporto. Ia ter um evento da igreja presbiteriana e esse americano foi convidado e o Nicodemos que foi buscá-lo no aeroporto. E diz que esse pregador ele era muito famoso por não gostar desse tipo de estudo hermenêutico, né? Para ele, o mais importante, ou só o que era importante, era evangelizar. Né? E aí o Nicodemos fala que quando entrou no carro, né, começaram a conversar, e aí o americano perguntou, mas o que você faz, né? O Nicodemos falou, não, eu sou professor de teologia, né, ensino hermenêutica, estudo não sei o quê. Falei, não, mas isso é bobagem, né? Você não pode perder tempo, né, com essas coisas. Seria muito mais importante você estar no campo ganhando almas para Jesus. Aí o Nicodemos falou assim, disse que falou assim para ele, falou assim: "O senhor lê grego? O senhor lê hebraico?" Ele falou: "Não. A Bíblia que o senhor lê está em que idioma?" "Ah, está em inglês." Aí ele disse que falou assim: "Então o senhor está cuspindo no prato que o senhor está comendo." Porque se não fossem essas pessoas dedicadas ao estudo que o senhor está desprezando, o senhor não teria como evangelizar ninguém. O senhor não conseguiria ler a Bíblia. Aí ele falou que o resto da viagem foi em silêncio. Mas isso ilustra, né, o quão importante é esse estudo e o quão importante né, e o quanto a gente tem que dar valor a essas pessoas, né, esses estudiosos, essas pessoas que dedicam a vida. Né? Na nossa igreja a gente né, a gente tinha um exemplo muito forte disso, né, de uma pessoa dedicada ao estudo, né, uma pessoa que dedicou sua vida ao estudo e ao ensino da Bíblia, né? E isso é muito importante e isso, né, eu acho que nós somos abençoados na Igreja Presbiteriana do Morumbi. Eu acho que nós temos várias pessoas assim, tá? Né, o pastor é um exemplo a ser seguido, né? E temos outras pessoas assim, a Débora, temos pessoas que conhecem muito e pessoas que dedicam muito tempo, muito esforço, muito sacrifício para entender a Bíblia. Mas isso não é assim em todas as igrejas. Isso é raro. A gente tem a sorte não, a gente tem a graça, né, dada por Deus de a gente ter várias pessoas assim na nossa igreja. Ô, Júlio, e um Oi, detalhe pastor. é que a gente está falando com pessoas aqui, várias são professores. Uhum, Todos nós somos tradutores da Bíblia em um certo sentido. Porque quando você lê mesmo em português e você vai transmitir aquela verdade para outras pessoas, você está imprimindo uma interpretação e você está sim, procurando traduzir aquilo que está escrito para a linguagem e entendimento daquelas pessoas. Por sim, exemplo, um professor ou professora de crianças da igreja, né, do departamento infantil. O que ela faz é traduzir, né? Ela pega lá um texto e ela traduz para uma linguagem de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então, esse professor, essa professora, ela tem uma responsabilidade muito semelhante à do pastor, no sentido de entender o que sim, está ali para fazer um segundo trabalho, que é transmitir de uma forma fiel para uma criança, para que a criança entenda. Então, é desafiador, é extremamente sim, desafiador. É trabalhoso fazer a coisa certa. é, exatamente. Trabalhoso. O É. Felipe levantou aqui a mão? Pois não, Felipe. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Só consegue me ouvir? Sim, pode falar. Pois não, minha dúvida, eu estava só esperando um momento para questionar sobre essa questão dos termos, né? Porque eu entendo que o significado, as palavras, elas têm um significado em si mesmas, mas qual seria o lastro, digamos assim, técnico, sei lá, que ferramenta serviria de lastro para ter uma dignidade assim, em relação aos termos. Já que, por exemplo, foi dado exemplo, bizarro tem um outro significado em outro contexto, em um outro período, ok, tudo bem, mas até que ponto essa elasticidade, assim, essa flexibilidade na hermenêutica, digamos assim, bíblica, já que ela é usada também em outras áreas, como o direito, por exemplo, até que ponto há essa flexibilidade de aceitação de Tá. significados? Por exemplo, os apóstolos eles utilizaram signos para decodificar o que eles estavam vivenciando, como João, por exemplo, na ilha de Patmos.
de padre. Então, assim, ele usou os termos que ele tinha naquele momento para poder decodificar e escrever a partir daquela experiência dele, ok. Mas até que ponto, por exemplo, considerando hoje, né, que a gente vivencia uma era em que há um esvaziamento dos termos, dos significados, em prol daquilo que ela vem a representar para nós, até que ponto a hermenêutica bíblica ela cede, ela tem algum lastro, um amparo técnico, assim, teológico, para que isso seja o limite, para que ela não venha cair digamos assim, né, uma armadilha, vamos dizer assim, no engano, assim, em relação à precisão dos termos numa tradução, por exemplo. Não sei se ficou clara a minha pergunta, mas... Eu acho que sim, assim, não sei se o pastor quer comentar, mas a gente vai falar agora sobre os 7 princípios da exegese, Felipe. Talvez esses princípios respondam a sua pergunta. Não sei se o pastor quer fazer algum comentário. Bom, eu acho que isso vai responder grande parte dessa questão. E, de fato, né, Felipe, a gente tem, né, vários meios, né, para você trabalhar a precisão do termo. Inclusive, alguns termos, quando são traduzidos para o português, eles acabam, ainda assim, mesmo traduzidos, para entender a riqueza do que aquele termo significa, é preciso uma explicação. O Júlio falou aí do amor, por exemplo, né? A gente tem um termo em português quando há vários termos em grego. Então, quando você mesmo fazendo a tradução, para uma precisão maior de interpretação, você precisa até explicar o texto, não tem como traduzi-lo. Há muita coisa que simplesmente não há como traduzir na nossa língua. Imagine, e olha que a nossa língua é riquíssima, língua portuguesa, né? As línguas latinas são muito ricas de vocabulário, mas existem outras línguas que são muito mais pobres, né? Imagina traduzir, né, do grego para essas línguas mais pobres, assim. Então, sempre vai exigir que você procure, né, além da tradução, da interpretação que é dada, fazer até uma explicação de como aquilo, né, o que aquilo implica, né, aquela determinada palavra. Agora, uma coisa importante, a língua é dinâmica, né, a língua ela muda com o tempo. Quando você faz uma tradução, você tem que se ater ao que aquela palavra significava naqueles tempos, né? É muito importante dentro da sua cultura, dentro do seu contexto. Existe também uma intenção hoje se fala assim, né, de uma releitura da Bíblia. O que é isso, né? Releitura da Bíblia significa o que o Júlio já condenou aqui lá no início, a gente pegar os nossos óculos ocidentais e fazer uma leitura da Bíblia com o nosso óculos, né? Isso é um erro, né? A gente tem que ler a Bíblia no seu contexto original e de lá passar para cá, e não o contrário, não tentar atualizar, né, aquilo que é o registro sagrado. Mas não sei se responde, mas o cuidado tem que ser muito grande para se chegar naquele termo, né, original, usando as ferramentas que a gente tem, comparativas. Mas o Júlio vai falar aí desses critérios. Joia. Ok. Joia, vamos lá. Então, assim, existem 7 critérios, 7 princípios da exegese que são importantes a gente conhecer e talvez respondam algumas dúvidas aí que ainda estão pairando. Vamos lá. Princípio número 1. Princípio da unidade das escrituras. Então, isso é muito importante, né? A gente não pode querer entender a Bíblia pegando um trecho, pegando um versículo, pegando um livro. Ali, a Bíblia tem que ser olhada como um todo. São 66 livros escritos por autores diferentes, né? A Bíblia tem 66 livros, esses livros foram escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, em idiomas diferentes. E mesmo assim, a Bíblia é um livro só. Tá? Então não são evangelhos separados, cartas separadas, não, é a Bíblia. Então, a Bíblia é esse conjunto de 66 livros que foram escritos há 4.000 anos, há 2.000 anos, por várias pessoas diferentes. Outro ponto dentro desse primeiro princípio. Só existe uma verdade na Bíblia. Então, todos esses 66 livros, todos esses escritores, durante todos esses anos, eles só falaram de uma verdade. Não existe a verdade de Paulo, não existe a verdade de João e a verdade de Pedro.
A verdade é uma só, é a verdade de Deus. Então, todos os 66 livros apontam para Cristo. Isso nos mostra que tem uma unidade na Bíblia, né? Isso é impressionante. Isso, para mim, é só mais uma das provas de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Penso que seria impossível, né, seres humanos conseguirem escrever um livro desses. Segundo princípio, leitura cuidadosa do texto. A Bíblia tem que ser, a leitura da Bíblia tem que ser feita de maneira cuidadosa. A gente tem que ler a Bíblia sem pressa. A gente não tem que maratonar. A gente não tem que, né, falar, não, eu preciso terminar de ler a Bíblia em 2 meses. Não, a gente tem que ler sem pressa. A gente tem que ler prestando atenção. A gente tem que cuidar de todos os detalhes. A gente tem que olhar os parágrafos, olhar a pontuação, olhar as vírgulas, olhar a acentuação das palavras. Eu não sei se vocês lembram, há algum tempo atrás, passou na TV, no Jornal Nacional, nesses noticiários que tem aqui, o caso de um pastor no interior de acho que no interior de São Paulo. Aí né, fica a critério de cada um julgar se ele era mal intencionado ou se foi uma interpretação errada mesmo, que baseado num texto, ele começou a coibir, a convencer as mulheres dos membros da igreja a dormirem com ele. E aí, quando questionado, ele falou, não, mas isso está na Bíblia. Mas como assim está na Bíblia, né? Ele falou, não, está lá. E ele pegou a Bíblia, o vídeo mostra ele pegando a Bíblia, né? E ele lendo lá o texto de Oséias 3:1, que diz assim, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo, adultera. Só que não está escrito adultera na Bíblia. Ele leu adultera. Né? A palavra da Bíblia tem um acento. Então, contudo, adúltera. Só que ele desconsiderou o acento. Não sei se por bem ou por mal, mas ele desconsiderou o acento. Então, o entendimento dele, desse texto específico, foi completamente alterado e causou um transtorno gigantesco por conta de um acento. Então, a nossa leitura tem que ser cuidadosa, a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes, né? Uma simples falta, né, de detalhe, um simples detalhe que a gente deixe passar, um simples acento, pode causar um estrago muito grande. Né? E assim, e além disso, né, além dessa leitura cuidadosa, minuciosa, a gente tem que orar, a gente tem que pedir para Deus nos dar entendimento, para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente leia da maneira correta, para que a gente leia com o cuidado devido. Ô, Júlio, Oi, pastor. desculpa, tem um caso clássico dos testemunhas de Jeová, Uhum. que lê de Da versículo. vírgula, né? É, E era um hoje, Deus. não, tem e a promessa de Jesus ao ladrão da cruz, né? Uhum. Em verdade te digo hoje, Ah, estarás sim. no paraíso, né? Eles põem uma vírgula, o que muda totalmente o texto, O sentido do texto. porque aí o advérbio de tempo deixa de ser, né, relacionado é, ao estarás, né? Estarás hoje comigo, mas eu te digo hoje. Então, isso faz mudança completa no sentido. Sim, exatamente. Então é muito importante. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que isso quer dizer? Né? A gente já falou aqui que a Bíblia tem muitos textos que são claros para qualquer um. Qualquer um que lê João 3,16 vai entender o que o texto quer dizer. Mesmo que um ateu leia João 3,16, ele vai entender. Ele pode não acreditar no que ele está lendo, mas ele vai entender. Então a Bíblia é muito clara na maioria das vezes. Mas existem alguns textos que são difíceis. Né? Existem textos que estão sendo discutidos até hoje e não há uma conclusão. E como que a gente faz nesses casos? Né? Como que a gente faz? O que a gente tem que fazer? A Bíblia tem 66 livros. Né? Toda a verdade, toda a revelação está contida nesses livros. Então,
toda a interpretação precisa ser baseada no contexto desses 66 livros. Então, se eu tenho uma dúvida no livro de Atos, eu tenho que buscar assuntos parecidos com esse em outros textos da Bíblia, dentro desses 66 livros. Eu não posso querer entender Atos lendo Macabeus, por exemplo, ou lendo qualquer outro livro apócrifo, porque esses livros não são canônicos. Então, assim, a gente tem que usar a Bíblia para tentar entender a própria Bíblia. Tá? Então, todos esses textos são inspirados e todos esses textos estão aí para nos ajudar. Então, isso é importante também. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia de capa a capa, para que a gente tenha essa imagem mental do todo, né, do que é a Bíblia um todo, e a partir daí a gente consegue ajudar a gente no entendimento de textos isolados. Outro ponto. A gente nunca deve usar textos isolados. Né? Todo texto precisa ser lido dentro do seu contexto. Então, para que a gente consiga colocar um texto dentro do contexto, não basta a gente ler o versículo muitas vezes. A gente precisa ler o capítulo inteiro, a gente precisa ler o livro inteiro, ou a gente precisa ler a Bíblia inteira para conseguir colocar o texto dentro de um contexto correto. Né? E entender como que esse determinado assunto que você está sendo estudado, como que ele é tratado em outros textos da Bíblia. Então a gente não pode usar a Bíblia fora de contexto. Né? É por isso que existem tantas denominações, porque as pessoas usam a Bíblia de acordo com o contexto que mais interessa para elas. Então por isso que tem igrejas que acreditam que a salvação pode ser perdida, tem igrejas que defendem que a salvação não pode ser perdida. Tem igrejas que defendem que o batismo tem que ser feito por... Então, a gente não pode usar texto isolado. A gente tem que usar a Bíblia como um todo para contextualizar os textos que estão contidos nela. Tá? Outro princípio aqui. Analisar as figuras de linguagem. Isso aqui a gente vai estudar com mais profundidade mais para frente. Mas assim, quando a gente lê um texto, o que esse texto é? É um texto literal? É um texto alegórico? Né? Ele tem alguma figura de linguagem? Né? Se tem, de que tipo é essa figura de linguagem? Pode ser uma alegoria, pode ser uma metáfora, pode ser uma ironia. Né? Tem textos que tem... O Antigo Testamento, por exemplo, está cheio de hipérboles, né? Ou seja, cheio de exageros. Né? Então, assim, todas essas figuras de linguagem têm que ser analisadas. Né? O texto pode ser literal ou pode não ser literal. Então esse cuidado tem que ser tomado também, porque senão a gente pode entrar em confusões aí por conta do entendimento errado. Tá? Outro ponto interessante. Existem dois tipos de interpretação. Uma interpretação científica e uma interpretação espiritual. O que é essa interpretação científica? A interpretação científica diz que existem regras para você interpretar um texto. Existem regras gramaticais, existem as regras de contexto, existem as figuras de linguagem, existe a lógica, você precisa usar lógica para entender o texto, para ler e entender um texto, e várias outras regras. Todas essas regras fazem parte de um método científico, e esse método científico é usado para extrair o significado dos textos. Esse trabalho de tradução, de buscar a palavra mais adequada, que o pastor falou, para cada pedaço, para cada frase, é um método científico. Então, os tradutores, as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, são cientistas em suas áreas, são especialistas em suas áreas. E precisa ser assim, para que as palavras escolhidas na hora de traduzir a Bíblia sejam as mais fiéis possíveis ao original.
Mas, né, diante disso tudo, de novo, a gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro divino. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, também existe um sentido espiritual na interpretação da Bíblia. Então, assim, o que isso quer dizer? A Bíblia, a gente nunca pode esquecer que a Bíblia é infalível e inerrante, que não existem contradições na Bíblia. E, de novo, que a Bíblia é luz para o nosso caminho. Então, essas verdades espirituais, elas nunca podem sair da nossa mente quando a gente está lendo e tentando entender o que a Bíblia quer dizer. E o último princípio aqui é que a gente deve fazer perguntas ao texto. A gente tem que conversar com o texto, né? Então, se a gente for ler lá Filipenses, a gente tem que perguntar assim: mas quem que escreveu esse texto? Ah, foi Paulo. Ah, foi Paulo que escreveu? Quem foi Paulo? Quem foi o apóstolo Paulo? Ah, Paulo foi o apóstolo assim, assim, assim. Mas quando que ele escreveu que tipo de texto é esse? Ah, é uma carta. Quando que ele escreveu essa carta? Para quem que ele escreveu essa carta? Por que ele escreveu essa carta? Então a gente tem que ir conversando com o texto para que o próprio texto nos dê respostas, entendeu? Para que respostas vão enriquecer muito o nosso entendimento, a nossa compreensão desse texto. Então é muito importante a gente sempre conversar com o texto que a gente está lendo. Isso vai trazer muito contexto, isso vai trazer muita bagagem, isso vai trazer muita... né, vai trazer várias pecinhas para que venham a ficar faltando no quebra-cabeça, vão ser trazidas por essa conversa com o texto. Tá? E antes que vocês durmam, se é que já não estão dormindo, né, venha a pergunta, né, quem precisa de hermenêutica? Que é o título do primeiro capítulo do livro, né? E a resposta, né, eu acho que todo mundo já chegou a essa mesma conclusão, é que todos nós precisamos de hermenêutica, né? Pelo menos todos nós que estamos aqui nesse curso, né? Todo mundo que está aqui acho que tem a intenção de ir além, de saber mais, de conhecer as coisas com mais detalhes. Então todos nós precisamos de hermenêutica, todos nós precisamos estudar. Esse conhecimento da hermenêutica vai fazer diferença na vida de cada um de nós, e se Deus quiser a gente vai poder abençoar outras pessoas com esse estudo, tá? E gente, eu acho que eu passei um pouco dos limites, né? Mas era isso por hoje. Bom. Pastor, a palavra é sua. Bom, Júlio, estamos, como a Gláucia falou aqui, estamos amando e não vi também a hora passar. Esse estudo e essa área, ela faz parte de um legado, que eu diria assim, da Igreja Reformada, assim, da visão reformada. Veja que quando nós tivemos a Reforma Protestante, então uma das maneiras vamos dizer, um dos legados da Reforma foi a própria ideia de que as pessoas deveriam aprender a ler para poder ler as Sagradas Escrituras. Veja que há uma coisa interessante, assim, quando a gente compara, por exemplo, com outros credos e até religiões, quando você pensa, por exemplo, nos muçulmanos. Os muçulmanos têm o Alcorão deles. E para o muçulmano, a questão não é você entender exatamente o texto do Alcorão, porque o Alcorão ele deve ser lido na língua original, né, no árabe, e a pessoa deve, inclusive, decorar o árabe e recitar o texto no árabe, sem necessariamente entendê-lo. Você não é exigido que você entenda ali, que você faça uma exegese, um estudo hermenêutico do texto propriamente. É mais um mantra, né, do que qualquer outra coisa. Mais um mantra, exatamente. Eles assim, aceitam a questão mística do texto em si. Quando você pensa, por exemplo, na Igreja Católica, ela também não faz muita questão que os seus fiéis aprendam hermenêutica, estudem, façam exegese e tal, porque a interpretação ela deve vir da própria igreja, né? A igreja que tem autoridade de apresentar qual é a interpretação correta. E isso também acontece nos círculos evangélicos hoje. Em muitas igrejas, as pessoas elas não são incentivadas a estudar a Bíblia,
de modo que elas acabam dependendo da visão que o pastor ou um líder tem. Agora, veja o que nós devemos, ao contrário, incentivar. Devemos incentivar que as pessoas elas criem esse conhecimento por elas mesmas para, inclusive, julgar, no bom sentido, né, na forma correta, o que o próprio pastor está dizendo, para que ela mesma filtre, né, e saiba que aquilo que está sendo pregado, se realmente é da palavra de Deus, é palavra de Deus, né? Então, isso é o que nós devemos criar nos nossos membros, a capacidade deles mesmos fazerem esse tipo de julgamento. E é interessante que quanto mais nós criarmos esse tipo de quanto mais nós criarmos essa condição, né, dos membros, dos irmãos que frequentam a igreja, mais exigentes eles se tornam, eles passam a não aceitar qualquer coisa, né? Aí vem lá um pregador que, não sei, só gosta de falar piada e não prega a palavra, isso não alimenta ninguém, as pessoas saem insatisfeitas, falam, poxa vida, perdi meu tempo aqui porque eu não ouvi a palavra de Deus. Então, é isso que a gente precisa mesmo, isso traz solidez, né? Tanto para a igreja quanto, claro, para cada vida. Muito bom, querido. Mais alguém gostaria de finalizar com algum comentário? Ô, pastor, Pois não, Nelson. quando o Júlio estava falando, eu me lembrei da nossa vida enquanto cidadão, né, civil. A gente não pode alegar que não cumpre as leis por não conhecer a lei. Isso não é cabível. E quando ele estava explicando, eu pensei também na questão do nosso relacionamento com Deus. Quando nós pecamos e nos afastamos de Deus, a gente não pode alegar, eu desconheço, né? Porque é a nossa obrigação também de estudar, de interpretar, não só, o pastor não me ensinou, ou eu não aprendi isso na igreja. É a função mesmo de cada um, né? Aprender, conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Eu estava pensando na ideia de conhecer a lei de Deus para não pecar, né? Conhecer a palavra de Deus. Amém. Perfeito. Né? Muito bem. Pastor, Alguém? Pois não, Júlio? teremos homework. Isso. Vamos falar sobre isso ou não? Falar. Então, eu vou mandar aqui, ao término da aula, na lista de transmissão, um link com a primeira homework, nossa primeira lição de casa, que são 5 perguntinhas. São perguntas fáceis, mas já é um exercício de interpretação, assim, já é um Posso exercício... colocar aqui Pode, para eles verem? por favor. Você tem aí? Tem. Aqui são vocês, né, durante a semana, e aqui são as perguntas. Então tá lá. Usando a segunda carta aos Tessalonicenses como base, responder as seguintes perguntas: quem escreveu esse texto? Quem foi esse autor? Quando o texto foi escrito? Onde ele estava quando escreveu? Em que situação? E para quem esse texto foi escrito? E por que motivo? Então essa é a lição de casa aí para a semana. Isso, você não precisa anotar, a gente vai mandar isso por link para você responder pelo link, porque isso vai facilitar a nossa organização das respostas, tá bom? Então, eu vou enviar agora em seguida e os irmãos poderão, então, começar a fazer a lição de casa. Até meia-noite dá para terminar. Tá joia. Júlia, você quer fazer uma oração para a gente encerrar? Posso fazer. Joia. Bom, vamos orar, gente. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de aprendermos mais de Ti e da Tua palavra. Obrigado por o Senhor ter me usado, Senhor, nesse momento e continua me usando, Senhor, para que eu consiga me ajudar e ajudar as outras pessoas a entender um pouco mais da Tua palavra. Sei com cada um aqui presente, Senhor, abençoa a vida de cada um, dê sabedoria, dê entendimento, dê disposição para o estudo, Senhor. E
nos guarda, cuida de nós, continua nos dando saúde, continua cuidando de todos os detalhes das nossas vidas, Senhor. Nos prepara agora para uma boa noite de sono, Senhor, e nos prepara também para a próxima aula na semana que vem, Senhor. Nos dá coragem, nos dá força e nos dê disposição para que a gente continue firme e forte aqui, estudando e aprendendo mais de Ti. É o que eu peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está ouvindo, pastor? Aula, hein? Ó, Ansioso pela próxima aula.